Neste momento, vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 17, Espiritismo e Ciência. Pelo histórico que nós sabemos dos últimos milênios, normalmente a ciência foi bastante combatida pela igreja dominante. Alguns casos analisados, pesquisados e desenvolvidos pela ciência, os seus autores eram levados ao tribunal e condenados por discordarem plenamente dos ensinamentos e das práticas da igreja dominante. Alguns chegaram até a ser queimados na fogueira. Então veja que, devido a essa dominação da igreja, a ciência foi bastante prejudicada. E em função disso, acabou se desvinculando plenamente da ciência, plenamente desvinculando da igreja, graças a Deus. E por isso mesmo a ciência pôde desenvolver muito as suas pesquisas em proveito da humanidade. Então, no livro dos Espíritos, questão 692, consta a seguinte pergunta feita pelo codificador: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Então, o Espírito da Verdade assim respondeu: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Então veja que a ciência, aperfeiçoando, colabora para que tudo vá se direcionando para a perfeição. E isso está de pleno acordo, com a vontade de Deus, porque Deus instalou no homem a inteligência para que fosse usada em benefício do próprio homem e benefício da natureza. Então, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais está de acordo com o que o mundo espiritual espera para a melhoria das qualidades aqui na face da Terra. A não ser quando labora para o mal, o Espiritismo não se opõe ao progresso da ciência que, sobre a Terra, é instrumento com que a sabedoria divina atende às necessidades da criatura através da própria inteligência humana. Portanto, veja que o Espiritismo, como questão de estudo da vida do homem, não se opõe ao progresso da ciência. Não fosse a ciência, como estaríamos hoje dentro dessa pandemia, onde a ciência de várias localidades trabalha exaustivamente para a pesquisa da vacina? Não fosse a ciência, estaríamos sujeitos ao confronto com esse vírus e talvez sendo submetido a essa situação. Mas graças à ciência, que tem nos tratamentos médicos hospitalares, os remédios, e daqui a um pouquinho, pela graça de Deus, vamos ter as vacinas disponíveis. Então, graças à ciência. No passado, a igreja combatia e combateu a ciência, notadamente fazendo com que seus pesquisadores fossem perseguidos. Em sã consciência, o homem que se devota às pesquisas laboratoriais, objetivando o bem-estar da humanidade,
não está agindo contra a ética da vida, cujos preceitos básicos carecemos entender em maior amplitude para que, em nome da religião, não nos coloquemos a serviço do fanatismo que, infelizmente, já atendeu tantas fogueiras de intolerância no mundo. Portanto, veja que a ciência, ela objetiva promover bem-estar e melhor qualidade de vida aos homens. Por exemplo, na atualidade, quase todos os produtos que consumimos são transgênicos, né? O arroz, o feijão, o tomate, o milho, o soja, laranja, frutos, quase tudo que consumimos tem tem em seu nome a pesquisa da biotecnologia, da biologia, da engenharia genética, que tudo contribui para a melhoria. Portanto, os produtos transgênicos, que são modificados através da inteligência humana, são mais resistentes aos fungos, às pragas, à seca, e são mais rentáveis e produtivos. Portanto, veja quanto a humanidade é beneficiada pela pesquisa graças à ciência. E no passado, como está escrito aqui, não é? A religião, em nome do fanatismo de seus dirigentes, levou muitos pesquisadores cientistas à fogueira da intolerância. Fogueira quer dizer que eles eram queimados vivos. O espírita, cuja crença se apoia na fé raciocinada, deve, no mínimo, manter atitude de prudência ante as inevitáveis conquistas da ciência, evitando qualquer confronto com a lógica, porque a ciência, qual já ocorreu no passado, não se curvará aos alvitres da ortodoxia religiosa, que, segundo já se disse, costuma ser o cadáver da revelação. Então veja que o espírita, ele não combate a ciência, muito pelo contrário, ele tem consciência de que em todas as pesquisas, todos os estudos, todas as revelações manifestadas em prol do bem da humanidade, têm a sua origem no mundo espiritual. Os espíritos protetores, benfeitores da humanidade, trabalham exaustivamente e intensivamente para promover o progresso, para a evolução de toda a humanidade. Veja que, por exemplo, o Alberto Santos Dumont, na sua pesquisa das aeronaves, dos equipamentos de voo, contou com todo o apoio do mundo espiritual. Nem sempre o pesquisador é médium ou espírita, mas ele recebe dentro da sua consciência, dentro da sua alma, a revelação que o mundo espiritual lhe proporciona. E assim, ele desenvolve a pesquisa como se fosse autor daquele projeto, daquele produto. Mas, no entanto, todos, sem exceção, são orientados pelo mundo espiritual, que trabalha intensivamente para o progresso de todas as pessoas. Portanto, aquele que se dedica à pesquisa de alguma coisa, algum fenômeno, alguma situação importante e necessária para o bem do povo e da humanidade, sempre deve contar com o apoio dos cientistas do mundo espiritual. Tendo essa consciência, facilita o contato com eles e também o recebimento das instruções. No momento das pesquisas, o cientista, o trabalhador da literatura, de qualquer circunstância da vida, em qualquer ramo aqui da Terra, importante dirigir a mente para o Senhor Jesus, para o mundo espiritual, agradecer as instruções e levar em conta a inspiração, e vai ter sucesso com toda certeza.
certas descobertas científicas no campo da reprodução animal e vegetal, inclusive, compelirão os adeptos da doutrina espírita a revelarem e ampliarem os conceitos sobre a reencarnação e os seus mecanismos. Então veja que cada vez mais a pesquisa científica em todos os campos do conhecimento humano vai se aproximando do mundo espiritual, ou seja, da religião. E como a ciência não é vinculada a nenhuma religião propriamente dita, se aproxima de maneira geral de todos os conceitos filosóficos religiosos, porque notadamente a descoberta científica é sempre respaldada na orientação proveniente do mundo espiritual. Mesmo que não se admite, não se queira, o mundo espiritual trabalha para incentivar a pesquisa, a descoberta e a produção de determinados itens para o bem do próprio homem. Mesmo sendo produtos extremamente prejudiciais, como, por exemplo, a descoberta de algum produto químico que vai fazer o homem sucumbir com facilidade num determinado vício, a fonte é sempre no mundo espiritual, embora seja o mundo espiritual das trevas, mas é sempre proveniente do mundo espiritual. Então, todo homem, mesmo aquele que não aceite e não acredite, no fundo é um médium, porque raramente tem pessoas que nunca dormem. Todos dormem pelo menos um pouquinho, quase sempre. E todas as vezes que estiver dormindo, só dorme porque o espírito sai do corpo. E o espírito, ele no mundo espiritual sempre se encontra com outros espíritos. E por muitas vezes os cientistas, os pesquisadores, os produtores, os fabricantes, as pessoas dedicadas à industrialização ou manufatura de qualquer produto, encontra seus conhecidos amigos no mundo espiritual, de onde, nos seus institutos de pesquisas, conseguem memorizar, guardar em suas almas as fórmulas, os conceitos, os meios de produção, tudo é aprendido no mundo espiritual, mesmo que não acredite. É assim que funciona. Não quer dizer que você não acredite num veneno, fala, não acredito que seja veneno e tome e você morre. Não é? Você fala, não acredito que leva choque, colocar a mão num fio elétrico, você pode levar um tremendo de um choque. Não é? Se você não acredita que ficando na chuva se molha, não tem problema. Se você molha de qualquer maneira. Não acredito em tal coisa, o fato de você não acreditar significa ignorância. Então, aquele que sabe mais, vale mais. O Espiritismo não se tenha nenhuma dúvida, embora com a função princípio de reviver o cristianismo, a fim de que o homem, a partir de si mesmo, edifique o reino de Deus sobre a terra, será chamado a evoluir com a ciência, e caso não o faça, será ultrapassado por ela, somando-se a tantas outras doutrinas que optaram por sua estagnação. Então, o espírita que segue o espiritismo, por exemplo, ele acredita fielmente na ciência, no desenvolvimento da ciência. Por quê? Porque seus autores, seus cientistas, pesquisadores, biólogos, todos são amparados plenamente pelo mundo espiritual. Qualquer trabalho que você faça, mesmo que seja um trabalho bastante simplificado, você pode contar com o amparo dos mesmos orientadores do mundo espiritual. E quanto mais você contar com isso, mais possibilidade de sucesso você vai ter. Você já ouviu falar que duas cabeças pensam melhor que uma? Então,
pode ser que você esteja sozinho, mas conte com o amparo dos espíritos que podem te ajudar do mundo espiritual. Deste outro lado da vida, está dizendo o espírito irmão José. Deste outro lado da vida, a ciência de que dispomos é muito superior àquela que presentemente se encontra à disposição do homem na Terra, porque todo o real saber que o cérebro encarnado seja capaz de expressar em suas conquistas lhe advém dos canais da inspiração que verte dos planos mais altos. Então veja, o irmão José está aqui apenas confirmando que aquele que procura o desenvolvimento aqui na Terra, ele é inspirado pelo mundo espiritual. Experimente. Qualquer coisa que você vá fazer, solicite amparo, orientação e inspiração do mundo espiritual e você tem possibilidade de maior sucesso. O homem de inteligência que se consagra ao bem da coletividade é também médium. E se não lhe for permitido por Deus, não chegará a nenhuma conclusão prática que possa amenizar o karma individual e coletivo da humanidade. Claro, quando você quer desenvolver uma pesquisa, principalmente cientista, peça para Deus. Deus te atende infalivelmente. Ele vai destinar os seus mensageiros para te auxiliar, para seguir plenamente todo o seu programa. Quando o médico está realizando uma cirurgia, em qualquer paciente, em qualquer nível, o mundo espiritual está acompanhando e dirigindo e orientando aquela cirurgia, infalivelmente. Quem não consegue enxergar, não enxerga, lógico. Às vezes tem espíritos extremamente elevados que não permitem que nenhum outro médium, ou quem quer que tenha visão de clarividência, possa vê-lo. Mas ele está orientando. Né? Normalmente você entra no hospital, tem um monte de espírito transitando para lá, cientistas, orientadores, protetores, instrutores no hospital. Você vai na cadeia, tem um monte de espíritos malfeitores. Você anda na rua, dependendo do lugar, quando você entra num barzinho, por exemplo, das noitadas, você não consegue entrar porque tem centenas de vezes mais espírito das trevas do que os próprios encarnados. Às vezes um encarnado que esteja ali só para beber, brincar, contar bobagem, tem 30 em volta dele. Agora imagina a imensidade de gente que tem em volta de um barzinho, numa noitada, no local de bebida, de conversas inúteis. Bem, então veja que a ciência e o espiritismo e as boas religiões andam juntos. Não? Por quê? Porque todo o mundo espiritual trabalha para o progresso da ciência, porque a ciência é o respaldo do conforto, bem-estar e progresso do mundo. E isso é de interesse e controle do mundo espiritual. Eles têm pleno controle e dirigem todos os segmentos das pesquisas e do andamento de maneira geral na evolução dos homens. Obrigado pela sua atenção. Agora vamos fazer a oração. Peço a você que se acalme, concentre-se e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus. E vamos iniciar a nossa oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, para que possamos estar sempre contando com o vosso amparo e luz nessa caminhada que desejamos realizar, pautado em harmonia, em alegria e felicidade. Que possamos nos desenvolver plenamente nos estudos, nos trabalhos, nas obras,
notadamente benéficas para todas as pessoas. Desejamos alcançar elevadas posições na vida, em benefício de nós mesmos e também para que todas as pessoas ao redor sejam mais felizes. Rogamos ao Senhor Jesus que nos instrua nos problemas que estamos vivendo e que possamos superar com amor e sabedoria de Deus. Que Deus nos oriente e nos ilumine em todas as nossas decisões. Deus sabe das nossas necessidades e contamos sempre com o vosso amparo e luz. Agradecemos imensamente, assim seja, graças a Deus. O livro que estudamos, Senhor, que eu possa ver, os pedidos de orações, diversos pedidos que você pode fazer para a resolução dos seus problemas, bem como o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer nesse site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela sua atenção.